Olá, bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico, estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, estamos aqui no capítulo 6, e talvez também iniciando o capítulo 7. E eu vou pedir aqui para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo, depois eu vou passar a palavra para o Edgar para conduzir aí o estudo. Irmã Rosângela. Amém. Paz, Senhor, a todos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me coloco, ó Deus, na Tua presença, primeiramente em agradecimento, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço a Deus por essas vidas, ó Deus, de Edgar, do Marcelino, que nos ensina, Senhor, a Tua palavra, Senhor, com tanta dedicação. Deus, abra os nossos ouvidos, tira as nossas escamas dos olhos, para que possamos ver e aprender, Senhor, e colocarmos em prática tudo aquilo que for nos ensinado, Deus. Abençoe a vida de cada um, abençoe a vida do pastor Vanderlei, que está lá na outra cidade, que o Senhor possa estar abençoando, Deus. Abençoe todos aqueles que estão aqui e os que não puderam entrar também, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoe o nosso culto de hoje, abençoe a palavra. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigado. Agora eu vou passar aqui para o Edgar. Nós estamos no capítulo 6, né, Edgar? Você dá continuidade aí, então? Edgar. Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Vamos lá, nós estamos aí com essa sequência, né? Hoje já a parte 15, já a 15ª parte do estudo, né? Estamos aí avançando, como sempre falo, devagar, né? E com detalhes, a gente vai pegando cada linha, cada versículo, cada detalhezinho do texto. E às vezes a gente falando, puxa, mas ainda estamos nisso ainda, esse texto, né, não acaba, mas na verdade, assim, o interessante, pela riqueza de detalhes que tem esses textos para Coríntios, e todos os textos da Bíblia, de modo geral, né, alguns são mais históricos, então dá para você fazer uma leitura em que aí você entende o contexto e segue em frente, né? Mas no caso desses textos de Paulo para Coríntios, ele está dando ensinamentos que são, para cada versículo, cada linha, eles têm ali uma relevância muito grande, né? Então, a gente não pode simplesmente ler e pronto, é isso, pronto, não entendi muito bem, mas vamos em frente. Então, é bom a gente sempre estar explorando, pegando as minúcias ali, porque isso que dá riqueza, isso que dá um entendimento para a gente até, né? Que Deus nos dá essa visão em detalhes, né? E a vida é isso também, né? A gente se ater aos detalhezinhos que Deus tem para a gente, para isso se transformar numa coisa que vai atingir muitos. Então, às vezes a gente encara os textos bíblicos e o estudo como uma coisa muito ampla, eu vou ler toda a Bíblia, eu vou ler todos, e isso faz parte de um tempo de estudo, né? um crescimento que nos dá com o tempo, né? E esse texto de Coríntios, esses textos são textos que pelos ensinamentos que são mostrados ali, vale a pena a gente gastar esse tempo mesmo, né? Mesmo que seja às vezes um pouco, que incomode um pouco ficar muito no mesmo assunto, parece, né? Nós estamos ali na carta, na nossa estante, segunda carta a Coríntios, estamos seguindo. Nós já falamos de algumas coisas importantes, né, de perdão, né, do chamado de Paulo. A gente tem aí algumas influências que a gente está falando agora, né? Tristezas no trabalho. A gente vai ver muita coisa interessante. Isso tudo vai fazer um sentido quando a gente fechar esse livro, quando fecharmos o livro, né? E aí temos uma ideia geral de tudo que a gente já falou, né? Na aula passada nós tínhamos falado um pouquinho da maneira em que a gente está se comportando, né, como cristão, que a gente está sendo usado por Deus, mas de uma maneira em que a gente, independente eu sou assim, eu sou assado, características do cristão deveriam ser, mais ou menos, pelo menos essas, deveriam ser uma tônica na igreja, né? Deveriam, né? Não são, mas deveriam ser uma tônica, que seria a gentileza, né, que a gente tinha falado, com a delicadeza, a ternura, brandura, não vou seguir muito o que a gente já falou na aula passada, né? Mas aí a gente tem a amabilidade, que é algo que é feito, caracterizado assim pelo altruísmo, por ser amável, por se preocupar com o próximo, né? Fazer as coisas com coração, né?
com algo que vem ali de compaixão com o próximo, né? Se colocar na posição, né, daquele que também está do seu lado, que também, por vezes, sofre ali, né? Coisas que você fala, puxa vida, olha, eu tenho que ajudar, eu vou deixar aqui e vou ajudar ali. Então, pensar no próximo, até mesmo antes daquilo que seria confortável para você, né? Você pensar no próximo e sair daquele conforto e ir para, sabe, sair da sua casa protegido, coberto, e ir para a chuva ajudar alguém que está precisando lá, né, num extremo da vida, né? A benignidade, né, que é algo também que a gente às vezes não percebe, o quanto a gente às vezes não é benigno, né? Eu até tinha comentado com o Marcelino, puxa, quantas vezes na minha vida ali eu vejo alguém com alguma coisa que está indo bem e eu falo, será que isso aí vai dar certo? Será que eu começo a colocar... Isso não é ser benigno, né? Não é estar incentivando. Quando vê, às vezes você nem percebe estar fazendo algo que vai prejudicar alguém, né? Então sempre ser benigno, né? Sempre estar fazendo coisas que vão... que gerem algo de construtivo, né? Mesmo que seja para indicar o erro, mas de algo de uma maneira benigna, né? É aquela coisa de ser duro e não perder essa ternura, esse cuidado, sabe, esse cuidado com o irmão que está próximo, né? Então, você usar dessa maneira de ser, né, que seria própria do cristão, deveria ser, né, para atingir muitas pessoas, né? E as pessoas também usarem você como exemplo, né? E sempre se preocupar, sempre essa preocupação que a gente venha a ter na vida seja importante. Nós falamos também um pouco, acho que paramos nessa tela, terminamos essa tela, né? Vani, pode falar? Só uma que você falou aí, que tem muita gente, né, que fala assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu não sei o quê, e é que eu sempre fui assim, eu não vou mudar, então é meio complicado. Gabriela, né? Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, né? É meio complicado a pessoa agir dessa maneira sendo um cristão, né? Então, Sim. se você não pode mudar, eu acho que você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, estudar um pouquinho mais e ver que realmente você precisa mudar, Sim. né? E nem sempre você falar o que pensa é ser sincero, né? Muitas vezes é falta de educação também, né? Não é? É o momento errado de você, né? Tá Exatamente. externando aquilo até que você pensa, sabe? Não é, às vezes o que você pensa não é o correto, né? Mas aí você pega e manda isso para frente e isso derruba um projeto, derruba uma ideia, derruba um entusiasmo da pessoa em tal coisa, simplesmente porque você não concorda com aquilo, né? Exatamente. É o que fala na Bíblia, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Sim, sim. Você pode destruir um projeto de uma pessoa que seria muito bom lá na frente, né? E às E vezes às você não vezes até tirar concorda. uma pessoa do caminho de Cristo, né? Com alguma Sim, palavra errada, no momento errado. Você sim, pode tirar uma pessoa da igreja, uma pessoa que seria uma bênção lá na frente, e você acaba com a vida dela com uma palavra mal falada. Ou até não ser, falada, uma palavra certa, mas falada no momento errado, né? não ser benigno, né? Você é maligno mesmo, no sentido da palavra, né? Você é maligno, você fala algo que vai destruir alguma coisa sem uma necessidade, não é necessário naquele momento. Se for para corrigir, sim, né? Para você corrigir alguém, que é algo que vai ser construtivo, algo que lá na frente vai gerar algo bom, né? Naquele momento, se você não fala, né? Mas quando você fala para correção, para ajudar, isso tudo é algo que vai gerar frutos interessantes lá na frente, né? Mas está sempre percebendo como você está agindo, para que você seja benigno, né? E não esteja prejudicando ninguém na sua vida cristã. Isso é essencial, né, para o cristão, né? Quer falar mais alguma coisa, Vânia? É isso? Não, era só isso mesmo, era só essa colocação, hein? Legal. Aí nós falamos muito aqui sobre a questão mesmo desse escudo da fé, né, da espada do Espírito, da palavra que te dá condições de você observar, né? É legal, Rosângela, é bem isso, viu? Acrescenta, melhor ficar calado em determinadas situações, né? A gente ganha muito e as pessoas também vão ganhar muito com isso, né? Calar é ouro, né? Falar é prata, mas calar às vezes é ouro, né? E aí a gente tem aí algo que foi citado por Paulo ali, né, na questão mesmo do lado tanto para se defender como para atacar, né, algo que você pode usar, né, como a palavra de Deus para defesa, né, também,
e para ataque, né? No caso, ataque daquilo que é maligno, né? Daquilo que vem para destruir, né? Então, você com a palavra, você vai contra tudo isso e age de uma maneira em que agrada a Deus, né? Fala, não, a palavra diz que tal coisa, talvez você nem fale da palavra, mas o conhecimento da palavra te dá condições de agir de uma maneira correta, no determinado momento. Então, determinado momento em que se você fala da palavra, aqueles que não estão envolvidos, né, com a palavra de Deus, podem falar, puxa vida, lá vem o crente falando não sei o que tal, não, mas só o fato de você agir de acordo com o que agrada a Deus, já é o primeiro passo, né? O segundo é você falar da palavra e aí você vem com ela, né? Alinhavando tudo isso, mas a princípio o comportamento correto já é algo que vai ajudar muito, né? O posicionamento diante de uma postura que agrada a Deus já é algo que vai te proporcionar conforto. Fala, olha, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar. Talvez não seja isso que agrade aquele que está ouvindo, mas é, né? E aí essa proteção, tanto da esquerda como da direita, né, do ataque e defesa que Paulo fala, usando aquelas ideias de exército que se defendiam e atacavam com espada e às vezes se defendiam coletivamente com todos os escudos ali, né, que a fé de todos unidos ali, fazia uma couraça, uma carapaça, fazia uma proteção coletiva. Então, quando todos professam a mesma fé em Cristo, da igreja, isso tudo dá né, essa proteção, entendam essa proteção, coisas ruins, erradas, problemas vão acontecer, mas a proteção espiritual, a proteção em que você se sente fortalecido, protegido, mesmo que aconteçam coisas, né? Essa proteção é algo que você talvez não veja, mas pela fé você está protegido, né? Então, pelos fatos que acontecem, você fala, não está acontecendo, mas espiritualmente você fala, Deus está agindo aqui nesse momento e eu estou vendo que está mudando, ou está me protegendo, né? Então isso é interessante observar, né? Então, nós já falamos dessa tela, né? Então vamos seguindo o estudo aqui na próxima, que seria... É isso, né, Marcelino? Acho que nós íamos começar essa, né? De 9 a 13, né? Isso. É fazer isso uma aí que leitura nós não dela? lemos ainda. Vamos fazer uma leitura de 9 a 13, aqui do 9 ao 13? Vamos? Você faz Posso essa ler? leitura? Vamos lá. Então vou ler. Do 9 ao 13 aqui. 9. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. 10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. 11. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Legal, hein? Você vê que Paulo reforça, ele continua falando daquilo que ele, sabe, dos contrapontos ali, daquilo que tem acontecido. Ele já falou em outros textos sobre isso, ele queria frisar muito de que as coisas vão acontecendo, às vezes, sabe, entenda povo de Corinto, né, que nem sempre a gente tem que fazer exatamente, você vai fazer exatamente, as coisas vão acontecer exatamente como vocês querem, né, mas acontecem de acordo com a vontade de Deus, né, e às vezes você está cumprindo, né, a vontade de Deus e as pessoas às vezes não estão entendendo, né, como os ímpios ali não entendiam e castigavam, né, e faziam coisas contra Paulo, né, contra Timóteo, né, e eles estavam trabalhando, Silas ali, e eles estavam trabalhando na obra, e eles sofriam com tudo isso, eles padeciam com tudo isso por estarem trabalhando na obra, né? E aí eles eram rechaçados por essas pessoas, eram tratados de uma maneira ríspida com eles, sofriam, quase morreram, né? Sofreram muito com isso, mas porque eles não falavam exatamente aquilo que as pessoas queriam, né? Então isso gerava conflitos entre as pessoas que não pensavam da mesma maneira. E ele estava alertando aquele povo de Corinto ali, né? Meus filhos, né? Ele falava assim, nem sempre eu vou te dar exatamente esse brinquedo, nem sempre eu vou te dar exatamente esse iogurte antes do jantar,
ou antes do almoço, esse doce, senão você não janta, você não almoça. Então, por ele conhecer aquele povo, ele passava aquilo que era bom para eles, como um pai, né? E aí ele vem ali citando, né, de tudo que ele sofria, mas mesmo assim ele continuava, ele dava aquela impressão de tristeza, mas ele ficava alegre com aquilo que ele estava fazendo para Deus, né? Ele sofria, padecia dos problemas, mas ele continuava firme. Então ele conta esses contrapontos também para alertar aquele povo que estava agindo daquela maneira, da mesma maneira que o povo em Éfeso estava fazendo com ele, da mesma maneira que outros lugares ele sofreu também. Então, não façam isso conosco só porque não estamos fazendo exatamente o que vocês querem. Porque isso, Deus nos diz, Deus nos fala, eu preciso te falar tal coisa, eu preciso agir de tal maneira. E aí a pessoa às vezes não entende. Mas como assim? Você não vai me dar, você não vai me levar, você não vai fazer, você não vai me liberar, você não vai... Não, então ele fala, olha, nem sempre é exatamente como vocês querem, né? Então ele fala como um pai, né? Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos por vocês. Ele fala dessa questão mesmo de filhos, olha, como se fossem filhos, eu falo como se fossem filhos. Não fechem seus corações para nós, porque nós somos... Imagine o pai falando para o filho, filho, não feche seu coração para mim, né? Não faça isso, porque eu tô trabalhando na obra, eu estou fazendo aquilo que é bom para vocês, e vocês não se percam por pessoas que querem deturpar esse evangelho, por pessoas que estão trazendo coisas que agradam só a vocês, que agradam a si próprios, tal, né? Estão agradando, eu falo aquilo que vai me dar retorno, como estavam fazendo lá os pastores, os pregadores daquela época, né? Eles estavam falando aquilo que dava retorno para eles, tanto financeiro, tanto retorno de prestígio e tudo mais, e isso tudo também fazendo aquilo que gerava conforto naquele povo, né? E nem sempre aquele conforto era bom, nem sempre aquele conforto vinha de Deus, nem sempre aquele conforto era correto. Então ele veio para alertar ali, ó, abram seus corações, assim como nós abrimos o nosso. Nós estamos trabalhando na obra e nem sempre aquilo vai agradar vocês. Às vezes vocês vão ter que trabalhar duro, sair do conforto, como eu falei, sair da casa protegida e ir para a rua na chuva, no frio ou no calor para ajudar alguém. Então, às vezes, o conforto nem sempre predomina na nossa vida de cristão, né? E o cristão, às vezes, ele acha que, não, eu estou bem, né? Quem abriu aqui? O Marcelino, você quer falar? Assim, pode terminar, só vou fazer uma observação desse pedaço aí. Não, é basicamente isso. Esse texto é um texto bem explicativo no sentido dele estar já falando sobre isso em outros textos, né? Certo. E alertando mesmo essa questão mesmo de abrir os corações, abra seu coração para aquele que está tentando te... Eu digo exortar, que o exortar seria te animar às vezes. O exortar, às vezes, a gente tem a impressão de dureza, né? Isso é outra palavra. O exortar é o de te levar para frente mesmo, te impulsionar, te dar uma direção, né? Esse é o exortar, né? O relevar, o dar relevo àquilo que você está querendo que a pessoa perceba. Então, isso seria o exortar. Na exortação, assim, de falar, olha, fiquem felizes com aquilo que a gente está falando, mesmo que exatamente não agrade vocês, né? Mas isso é bom para vocês. Suco de beterraba, doce de, sabe? Aquelas coisas que às vezes alimentam bem, mas não são tão saborosos, mas que alimentam. Então, são coisas importantes e vitais para a saúde, mas nem sempre são tão gostosas, tão saborosas, né? Como um prato de lasanha, como um doce, um bolo, né? Bom, gostoso, tal. Às vezes a coisa não é tão, mas ela alimenta, é tão, né? Tão para a nutrição, né? Tão importante, muito mais do que às vezes algo tão saboroso, né? Então ele vem a dizer isso, né? Uhum. Fale, Marcelino, pode falar. Então, tá, eu queria só voltar um pouco, né, contextualizando essa carta de Paulo, que a gente conversou nessa segunda carta. Lembra que a gente começou lá quando a gente contextualizou, a gente viu que o pessoal estava questionando muito o ministério do Paulo, né? Tinha aquelas discordâncias, né? Ele acabou não indo lá quando o pessoal estava aguardando. E aí o pessoal estava questionando Paulo, a gente viu isso lá no começo. Por isso que essa carta fala muito dele. Ele começou falando de sofrimento, da autoridade, está falando das credenciais dele para estar levando o evangelho, né?
porque já estava havendo um questionamento, e ele era um homem que estava sofrendo muito para levar esse evangelho. Ele explicou para a gente que levar o evangelho não é fácil, né? É difícil e tal. E aí, existia uma soberba também, né? E lá na igreja de Corinto, que também era, o pessoal achava que era o tal, né? A gente já falou sobre essas questões. E aí Paulo vem reforçar aqui, né? Ele falou, pô, a gente parece que a gente é pobre, mas a gente não é pobre. A riqueza real, quem tem, somos nós. Né? Na verdade, ele fala, nós possuímos tudo. O tudo que ele fala aqui é o que interessa. Então, não é as coisas materiais ou as riquezas materiais que é importante. Né? Então, ele parece, ele enfatiza aqui, né, que às vezes parece que eles estão sofrendo, que eles são pobres, mas o mais importante eles possuem, né? Então, Eles possuem tudo, como diz ali, né, no 10 ali, né? Estão, no né? 10 ele fala... Somos capazes de enriquecer pessoas. Né? Com Esse é do essa pobre. nossa problema. E a gente está sofrendo, mas a gente não está morto, porque faz parte do sofrimento para levar o evangelho, e a gente já comentou aqui, né, naquela época ainda era pior, né, existia muitas barreiras, que hoje está para a gente, às vezes, até mais fácil levar o evangelho do que naquela época. Existia uma barreira, existia aí um ponto de mudança. Lembra que a gente falou no capítulo 3, aqui nessa carta, sobre a nova aliança? Paulo vem colocar isso, essa nova aliança, né? Ela muda o patamar, o pensamento do crente, né? Existe uma mudança entre o que era e o que é. Então, e Paulo vem focar isso, e não está nas coisas materiais, ele está dizendo, essa soberba, essas coisas, não está ali. E aí, aí ele fala também que esses ensinamentos, essas coisas que ele está levando, o pessoal, né? Porque o pessoal questionava ele e tal, ele, apesar dele estar levando todo esse, vamos dizer assim, esse esclarecimento, ele também ele externa aqui o amor que ele tem por essa igreja. É uma igreja meio complicada, a gente já falou sobre isso, mas ele ama muito essa igreja. E toda vez ele fala, eu estou tratando vocês como se fossem meus filhos. Isto é, como é que a gente trata um filho? Né? A gente tem que dar o amor e a gente tem que dar a orientação. Então, o Edgar já colocou aqui que muitas vezes, só que a gente precisa ser correto na repreensão, na correção, porque tem que ser com amor para que isso dê bons frutos. Então, Paulo ele reforça sempre esse amor que ele tem pela igreja, e ele reforça também que isso também tem que ser correspondido. Ele fala isso aqui, né, no final. Então, ele sempre vai falar, a gente está vendo essas observações e a gente vai sempre ter isso. Né? A igreja de Corinto é uma igreja meio complicada? Mas Paulo ele deixa muito claro que a questão espiritual é mais importante, que o amor é importante e que ele tem esse amor e é um amor de pai, como quem diz, vou sim orientar, vou sim falar o que está errado, mas eu tenho um amor porque eu quero o bem de vocês, e sejam assim, né? Então tem muito ensinamento. Nós estamos vendo que as 3 primeiras cartas aqui da Bíblia, né? Romanos, primeira carta de Paulo, a segunda, são as que mais têm ensinamento. A gente está, que nem o Edgar falou aí, que a gente, às vezes, parece que está demorando, mas não é. É que elas são realmente cheias de conhecimento. São as maiores... Cada versículo, né? Cada versículo, cada linha. Né? Por exemplo, essa aqui tem 13 capítulos que a gente vai ver. A próxima carta, né, de Gálatas para frente, elas já são menores. A de Gálatas, por exemplo, tem só 6 capítulos, né, que a gente vai ver na sequência e tal. Mas essas 3 primeiras têm muito ensinamento para a igreja. Então, realmente está sendo muito, muito bom, Edgar, esses detalhes, essas mensagens, né, essas coisas que Paulo está escrevendo aqui, está sendo bem explicado e bem explorado. Você vê, Marcelino, que Gálatas, quanto mais problemático é o filho, né? Mais você tem que se dedicar, né? Então essa igreja era uma igreja que tinha problemas sérios, né? Pela região onde ela estava, pela formação do povo, pelo posicionamento da região mesmo, que era, né, passagem de muitos povos, de muitas culturas, né? Então eles tinham problemas seríssimos, né? E ali foi onde Paulo se dedicou mais. Ele falou, puxa, eu preciso me dedicar a esse filho, né? Esse filho que me dá mais trabalho. Quanto mais trabalho dá o filho ali, mais você se dedica, porque o amor se multiplica, né? O amor se multiplica pela deficiência, pela dificuldade que você tem. Então ele não via o filho como, esse aqui dá muito trabalho, eu não quero cuidar dele. Não, é esse que eu tenho que cuidar mais do que o outro que é tranquilão, né?
esse está tranquilo, esse aqui eu deixo ele se virar ali, ele corre para lá e para cá, eu sei que ele consegue se virar. Mas esse aqui, que tem um problema específico, eu preciso cuidar muito mais dele. Então Deus vai te dando mais condições para você cuidar muito mais deles. Então a dedicação dele, ao ponto de ficar arrasado ali, ele ficou arrasado lá na Macedônia. Mas aí Timóteo chegou lá e falou, não, eles estão assim, entendendo o que você está fazendo. Então ele se alegrou muito mais, porque ele sentiu que aquele filho que tinha problemas estava entendendo, minimamente começando a entender aquilo que ele estava fazendo por ele. Então, independente do grau de entendimento que a pessoa tem, ela começa a perceber, puxa, olha, meu pai, minha mãe está fazendo isso porque eles me amam, eles gostam de mim, por isso eles não permitem, ou eles ensinam mais. Por que não ensina mais para o outro filho que está lá e está se virando? Não, porque você precisa mais, né? Então isso Acho que é é o legal, Tito, né? assim, observar, né? Isso é legal. Você falou Timóteo, mas que é o Tito, né? Tito, isso. Mas é verdade. Mas nós E vamos aí ver ainda você... nessa carta ainda. Isso. E aí você tem ali, quando ele se alegrou, quando o Tito chegou ali e falou, né? Falou, puxa, eles estão indo bem. E ele falou, puxa, você salvou meu dia aqui, né? Então ele recebeu informações de algo de alguém que estava trazendo o entendimento, né? Abrindo o coração. Né? Vamos lá? Quer Vamos? falar mais alguma coisa? Seguir em frente? Vamos em frente. Agora nós temos aí do 14 ao 18, né? Que também é algo bem expressivo, bem interessante que a gente tem aí de Paulo, né? Falando também... Opa, tá abrindo umas telas estranhas aqui na minha... Deixa eu fechar. Quer que eu leia? Pode ler. Então vamos ler agora do 14 ao 18. O 18 é o último, tá? 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha que texto X, né? Também um texto que a gente pode passar bem rápido também, né, Marcelino? Porque ele é um texto que ao ler você já, né, não tem assim, não teria dúvidas, não deveria ser gerar dúvida no cristão, né? A gente às vezes insiste com algumas coisas, mas que são muito óbvias, né? São muito óbvias. Você começa a frequentar, a ver, não é nem gente, né? São ambientes, né? Lugares, coisas, manusear coisas, ver coisas, assistir, estar em alguns ambientes, isso tudo não gera nada de bom, pelo contrário, né? Então, assim, luz e trevas, né? Por que você está lá? Por que você está vendo isso? Por que você está fazendo tal coisa? Né? Então, ele já é bem claro ali, né? O luz e trevas. Então, muito cuidado, porque você fica ouvindo coisas erradas, de repente alguma coisa cola ali, né? Alguma coisa fica, aquele efeito chiclete, né? De algumas músicas, né? Ruins que tem por aí, que acabam grudando ali, impregnando em você. Então, não esteja num lugar onde isso tudo esteja orbitando ali, como diria, a gente brincava em gráfica, que existe uma tinta que se chama microencapsulada. Ela tem umas pequenas cápsulas, né? E dentro dessas cápsulas tem odores, tem aromas dentro dessas cápsulas. Então elas são impregnadas na tinta, e aí quando imprime no papel, você passa a mão em cima dessa tinta e ela exala o aroma. Ela estoura aquelas cápsulas e o aroma sai. Acho que vocês já viram em revistinhas de Avon, essas coisas, sabe? De produtos de beleza, né? E aí quando você esfrega ali aquela superfície, exala o aroma lá, né, a fragrância, né? Então, assim, às vezes em alguns ambientes isso tudo vai impregnar você.
né? Não esteja lá, porque isso vai acompanhar você. Você vai chegar em casa e falar, puxa, eu tô com cheiro aqui de alguma coisa estranha, não tá bom, isso não tá bom, né? Eu tô falando a grosso modo, um exemplo ali, né? Uma metáfora, um espaço, uma maneira de contar a história, mas é algo que eu não consegui ler o que o Vani quer comentar. Vani, fale aí. Então, eu não vou falar muito, porque eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Um Então pouco sobre essa vamos pular parte que esse você está slide. falando. Vamos pular esse slide e a gente fala o outro aqui. Não é exatamente esse texto, mas é sobre esse contexto, vamos dizer assim, de você não se misturar com o mundo, né? Tanto que eu vou falar de morrer para viver. De que a gente está no mundo, sim, a gente vive aqui, nós temos nossas obrigações, temos que fazer nossas coisas, mas isso não pode nos contaminar, né? E Paulo também fala sobre isso, né? De você não se contaminar com esse mundo, de você não deixar que o mundo te manche, né? Como você falou aí, de você ficar exalando aquela coisa ruim que você pegou. Então, muitas vezes, nós estamos com pessoas, nós convivemos com pessoas que nós vamos ter que conviver. Nós não temos como viver numa bolha, né? Seria legal, né, se fosse assim, né? Vamos ter uma cidade só de cristãos, só crentes e não vamos ter problema nenhum, né? Só que aí são vários problemas, né? Como você vai trazer outras pessoas? Como você vai levar o evangelho se todo mundo está no mesmo barco, né? Mas seria mais fácil, né? Só que nós temos que conviver com essas outras pessoas, nós temos que trabalhar, temos que estudar, nós temos que pegar ônibus, trem, metrô. Tem esse contato, tem esse convívio. Agora, cabe a mim deixar eu me contaminar com isso ou não. Cabe a mim fazer a diferença com aquela pessoa ou eu querer me enturmar com aquela pessoa para ficar bem. Então, a escolha é minha do que fazer, né? A escolha é minha de como eu vou me relacionar com essas pessoas. Eu vou ser luz para aquela pessoa ou eu vou deixar que as trevas daquela pessoa venham sobre mim, né? Então, a escolha é minha do que fazer, né? Você que vai deixar algo que a pessoa chega em casa e sente o aroma, ou sente a fragrância que você deixou nela, né? Boa fragrância, né? Algo que ela fala, nossa, que cheiro bom, que legal, eu preciso descobrir onde vem esse perfume, preciso descobrir onde, né? Onde é que eu vou conseguir um perfume como esse, que é tão bom, né? E as pessoas que estiverem por perto dessa pessoa que passou o dia com você, peraí que tá passando uma moto aqui dentro da sala, do quarto. E imagine que uma pessoa que chega em casa com alguma coisa, algum perfume muito bom, né? Que não seja você, Vani, e a Débora vai falar, pô, que perfume é esse, né? E é perigoso, né? Então, mas assim, imagine que você chega com alguma coisa que alguém fala, nossa, isso está muito bom, o que é isso? Onde é que vende? Eu quero um perfume desses, né? Então você marcar a vida da pessoa com coisas boas, para ela levar para casa dela e falar, né? Ah, tá, a Elza está falando que vai sair. Então a gente tem ali algo que você influencia mesmo, né? Você deixa marcas na pessoa durante o dia que você trabalha com ela, no tempo que você estuda com ela. E quando ela chega em casa, alguém perceba que, puxa, você está esquisita, você está diferente, você está falando umas coisas diferentes, você tá mais tranquila, está mais confiante, algo tá mudando, você está meio estranha. Aí ela fala, não sei, pode ser porque eu estou muito tempo com o Vani, muito tempo com o Marcelino, muito tempo com a Francisco, muito tempo com a, sabe? Alguma coisa com o Bonac lá, tal, alguma coisa, tá, pode ser que eu fiquei muito tempo com ele e eu estou falando como ele fala, sabe? Você é bom, é legal, você parou de falar isso, você parou de falar aquilo, então você influenciou por coisas boas, né? Com coisas boas. E isso gerou lá na frente, em algum momento da vida daquele que conviveu com você, coisas boas. Quando ele chegar num outro ambiente, ele vai exalar esse perfume que você já recebeu de Cristo, ele vai transferir lá na frente. Então vai gerar vontade dessa pessoa voltar a entrar em contato com você. E vai gerar também vontade daquela pessoa que conviveu com você com te conhecer. E provavelmente te conhecendo vai conhecer a Cristo. Então, essa influência de coisas boas e ruins deveriam permear o cristão, né? Mesmo que ele influenciado não, mesmo no meio ruim, ele fosse o que tivesse o melhor aroma, e ele que influenciasse aquele que tem um aroma não tão bom, né? Então, isso seria muito interessante.
O Então, Marcelino quer comentar? isso. Posso? Fale aí. Bom, é rapidinho, mas eu queria fazer uma Bom, colocação aqui importante, porque, assim, falando de uma forma geral, né, o Deus, quando ele fez o plano de redenção, né, o homem, né, a gente sabe que o homem caiu em pecado, né, e a gente estava preso nos nossos pecados. Deus criou um plano, né, de redenção, onde fazia parte do plano dele criar o povo dele e, através do povo dele, ele deixar muito claro essa distinção, né, entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é de Deus e o que não é. Existe essa diferença muito grande, Paulo vem reforçar aqui, entre a luz e a escuridão, né? Existe uma diferença muito grande entre o que é certo e o que é errado. Todo o povo de Deus vem sido ensinado por Deus, e Deus sempre tem falado sobre essa diferença do que está certo, do que não está. Paulo cita aqui as Escrituras, ele tem esse hábito, ele está falando aqui que Deus já falou que ele ia ter um povo dele e ia ser o Deus desse povo, e esse povo ia ser filho dele, então, e ele ensinou, deixou claro, e disse, esses ensinamentos, eles têm que ser divulgados, né? Ele tem que ser entendido, que o povo de Deus, ele tem isso daqui como, vamos dizer assim, como regra ou como ensinamento. E Paulo vem dizer aqui que existe essa diferença entre a luz e a escuridão. Então, e quando a gente vira um cristão, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita nós não podemos simplesmente continuar no mundo, continuar com as coisas erradas. Não, a gente virou cristão, a gente aceitou Jesus, a gente sabe que nós somos salvos. Muitas vezes acontece isso, a pessoa crê, a pessoa é cristã, ela se converteu, mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Não pode. Morre, o homem velho morre. O homem novo nasce. É uma outra coisa. E Paulo fala que é diferente e a gente não pode se deixar contaminar. Senão não adiantou o projeto de Deus. Então a gente foi salvo e continua daquele jeito? Não. Paulo deixa muito claro aqui que Cristo e o diabo não estão de acordo. São duas coisas diferentes. Então, se a gente é cristão, a gente não pode fazer as coisas do mundo. A gente tem que deixar isso claro, né? Mas como o pastor Vani disse, e como é que a gente leva isso para os outros? Como é que a gente contamina positivamente quem não tem isso, né? Porque senão a gente acaba indo e nós fomos sendo contaminados, aí não adiantou nada. A gente tem que influenciar, não ser influenciado. Então, e está muito claro aqui essa diferença entre luz e escuridão, e a gente, como cristão, a gente não pode se deixar contaminar. Temos sim um trabalho de levar a luz para onde está a escuridão. E não simplesmente viver. A gente, às vezes, está vivendo como se tivesse tudo bem, sabe? Está indo fazer coisas como compactuando, né? Compactuando com coisas erradas e achando que, né, não pode. eu faço, mas não me influencia, né? Sabe, assim, agora, não é para eu ficar no meu mundo, né? Como já disse o pastor, sozinho. Senão, que nem às vezes a gente fala, fica lá um monte de monge lá no mosteiro, fica ali vivendo só, ninguém entra, ninguém sai, fica ali no mundinho deles. Não é isso que Deus espera da gente. Que a gente se separe e viva separado, não. Que a gente viva assim com esse povo, mas não viva os valores e os pensamentos e as regras dele. A gente não pode viver o que o mundo vive. A gente tem que saber ser a luz na escuridão. Né? Bom, eu vou parar de falar aqui, que às vezes eu me empolgo, porque só falta 10 minutos, né, Edgar? E a gente já precisa... Esse dá para a gente fechar bem. O que Paulo estava falando ali também era um pouco, ele estava sendo um pouquinho mais duro, né? Estava sendo duro com aquele povo, porque aquele povo naquela área, pelo que eu andei pesquisando bastante lá sobre a área, sobre a região, eles tinham um comportamento bem complicado, né? Existiam as igrejas muito
muito complicadas, muito diferentes, né? Lógico, tem hoje, lógico, tem, né? Mas existia o culto pagão lá, era até envolvia sexo, envolvia as oferendas, as coisas, mas em grande quantidade, né? Existia aquela relação até grega, até por também não aceitar algumas coisas, então alguns, eles tinham os deuses deles, como o máximo, cada um criava praticamente seu deus, né? O deus do vento, do sol, da lua, da estrela, sabe, era um absurdo, né? E ele falava, como assim, vocês acharem que está tudo bem? Não está tudo bem, né? Não é essa história, não, cada um não, eu não estou compactuando com isso. E deixar bem claro para aquele que você está perto, que não é minha profissão, né? Não estou professando a fé nisso, não é isso que eu acredito, né? Deixar bem claro. A pessoa, não, mas que bonito isso. Não está bonito isso. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Eu deixar claro para que a pessoa perceba também, mesmo talvez você passando um pouquinho por duro, por chato, por isso aquilo, mas não, né? Isso você tem que deixar. Assim como os outros deixam bem claro que eles fazem sacrifícios, que fazem isso, que fazem aquilo, você também deixa muito claro que isso não condiz com aquilo que eu acredito. Né? Por que só ele pode falar o que ele faz e você não? Sabe? Aquilo que você acredita. Então, tem que existir né? E não sem preocupação de que talvez não agrade o outro, né? Talvez você não agrade o próximo. Ele gosta de certas coisas, eu não compactuo com isso. Então, luz e trevas. Não, isso para mim é treva. Então, deixar bem claro que isso não é bom, né? A pessoa, mas cada qual, não, mas então afaste-se disso. Tem ali uma relação comercial, profissional e tal, possivelmente no seu dia, porque também a gente vai ter que se isolar de sair desse mundo, né? Para ter essa vida, mas que seja bem claro o seu posicionamento, né? O sim, sim, não, não, né? Do crente. E ele o posicionamento tem que ser, a, as pessoas têm que conhecer, né? Aquilo que você acredita, né? E aí você tem ali Paulo falando também, ele vem a citar ali Isaías ali, né? Num determinado momento, né? No 17, e até no 16 ali ele fala, né? Ele vem falando da relação entre o templo de Deus e o dos ídolos, né? Que era o que acontecia naquela época, né? Que relação pode haver entre o templo de Deus, que vocês estão aqui frequentando, com o dos ídolos que querem até instituir aqui dentro da igreja? E eu percebo tem muito disso na igreja evangélica hoje. Estão instituindo pseudo-ídolos, né? Coisas, ídolos prosperidade, ídolos dinheiro, ídolos fama, ídolos que acabam entrando na igreja e que não deveria ser algo que permeasse a igreja, que estivesse ali orbitando dentro da igreja. O ídolo, aquele que eu fico dormindo na frente do ginásio, do estádio, para poder assistir o cantor gospel. Sabe assim? Eu estou deixando de fazer a obra de Deus, fazer um monte de coisa boa. Se eu ficasse ali em frente evangelizando, estava valendo, mas não, geralmente até isso chega a acontecer, né? Pessoas colocando costumes pagãos dentro da igreja, né? Coisas que às vezes você fala, ídolos, pastores, às vezes, né? E pastores que, esse aqui, para ouvir esse pastor, eu atravesso o Brasil inteiro, sabe? Alguma coisa está errada com esse cristão, né? Porque para ouvir, às vezes, um pregador simplesinho que vem da nossa igreja, ou um pregador simplesinho da própria igreja, ninguém aparece, né? Então, assim, é muito, muito complicado isso, muito complicado. A palavra de Deus é dita ali pelos filhos, por aquele que ele conhece. E aí não é por aquele que se destaca, por aquele que fala melhor, bem, bonito, e canta, dança, e, sabe? Faz parte também. Ele pode cantar, dançar, falar em línguas, fazer isso e aquilo, pode. Mas que isso não seja, né, algo que vai acontecer. Eu também vou, se der tudo bem, der tudo certo, eu também vou ouvir o Vani hoje. Vou falar, se Deus quiser, se Deus aprova. E aí a gente tem essas coisas que vão tá assim por perto. Ele vem falando ali, né? Deus falando lá, eu vou morar e viver com eles, esses, né, que estão, né, que tem o templo de Deus, né, que são, né, o templo de Deus ali, né, serei o Deus deles e eles serão o meu povo, como está falando em Isaías lá, né, e aí ele fala ali, né, saiam do meio dos pagãos, separem-se deles,
estava acontecendo lá em Isaías, está acontecendo em Coríntios e acontece hoje. Não toquem em nada que seja impuro, e não aceitem, então eu aceitarei vocês. Eu serei pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Isso é a promessa, né? Falando lá para o profeta, lá, né? Como diz lá, né? Purificai-vos, vós, ele que levais os vasos do Senhor. Então, assim, ele pede esse posicionamento de purificação, né? Lá em Isaías, e aqui ele fala também, né? Ao sair desse meio, ao parar de conviver, ao parar de frequentar, ao parar de estar em alguns lugares, ouvir, ou ler, ou, sabe, se informar muito aleatoriamente de tudo, como se faz hoje, você se purifica. Né? Agora eu estou uma semana sem TikTok, uma semana, não pode falar, né? Uma semana sem redes sociais, ou com menos, eu estou reservando os horários para redes sociais, onde eu consigo me conter e não passar o dia, né, consumir a minha vida com isso. E isso também é uma maneira de se purificar. Então afaste-se de tudo isso. Vá se purificando. Aí sim você vai virando luz. Né? Aí sim você vai melhorando. Né? Você vai deixando de ser um pouquinho treva, um pouquinho luz, meia luz, né? Meia luz, você não consegue às vezes ler na meia luz, você não consegue se alimentar direito na meia luz, dependendo da quantidade de luz, você não consegue viver num ambiente saudável, quando ele é meia luz, mais para o escuro que para o claro, começa a ficar um pouquinho, né? Então essa luz começa a passar a viver, você começa a fazer parte disso, né? E aí você com essa luz, você vai iluminar muitos, né? Você vai começar a trazer essa luz para muitos. Então, o pobre meia-luz é complicado, o pobre meia-luz, o crente meia-luz é complicado, né? Pobre de espírito, entender, né? Mas ele começa a se fortalecer, né? Vamos lá, Marcelinho? Não, é só que já falta só alguns minutos, talvez Sim, pedir para 3 o minutos. Mas é pastor isso, Vani deixando essa fazer ideia, a oração final aí. a gente tem muito para falar sobre isso também, né? Da questão mesmo do crente e do descrente, aquilo que ele faz, mas isso fecha essa ideia, né? Que eu acho que é interessante. Paulo passava para aquele povo, passa para a gente, e a gente tem aí que seguir nesses ensinamentos para frente, né? E levar muitos a conhecer. Né? Vamos lá, o Vani vai fazer o encerramento, e aí a gente tem aí 3 minutos, né, Marcelino? Você quer Amém. comentar alguma coisa? Alguém quer comentar rápido alguma coisa? Se quiser Eu quero falar comentar rapidinho do que o irmão Edgar falou aí sobre, né, as pessoas, os ímpios e às vezes até pessoas, né, que são cristãos também, que não está tendo a obediência da palavra, né? Essa semana aconteceu um caso de uma prima minha, eu tenho um grupo da família, e ela mandou um vídeo da filha dela dançando forró, né? E ela falou assim, é um forrozinho, sem palavrão, forrozinho pé de serra, dá para todo mundo ouvir. Aí eu fui ouvir, né? Peguei o vídeo da Cidade do Forró, fui ouvir, aí já no começo da letra já fala, sair para vadiar, né? Então eu comentei com a minha amiga, eu falei assim, eu não vou falar nada para ela, porque ela já leu a Bíblia, ela conhece a palavra, porque ela comenta da palavra, só que ela não quer viver a palavra, né? Então eu não vou comentar nada. Mas é aquilo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que se posicionar mesmo, vai ter que falar mesmo, porque eles têm a liberdade de falar tudo pra gente, né? E quando a gente vai nos posicionar e fala que a gente é religiosa, que quer ser santa, que é isso, que é aquilo. Mas vai chegar, já chegou o momento de posicionamento mesmo, né? Pessoas mandam eu seguir perfis no Instagram que não condiz um perfil de um cristão seguir. E aí, simplesmente, eu não respondi nada também para essa mãezinha, né? Ela, mãezinha especial, ela segue aí esse perfil para ajudar o meu filho, papapá. Eu não falei nada para ela, mas vai chegar a hora que a gente tem que falar mesmo, tem que se posicionar, parar de não só dizer, sou cristão, mas na hora que Deus quer que você fale, você se cala, né? Então, é falar na hora que Deus mandar com a sabedoria do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo. E aí a pessoa vai entender, né? Que a gente serve a Deus, e não estamos em cima do muro para ficar de um lado e para o outro, né? Posicionamento. Amém. Sim, não, né? Amém, legal. Vani, você... Amém, vamos lá. Acho que é de tudo isso daí, né, que fala de posicionamento, de falar na hora certa, de deixar as coisas do mundo, Paulo falou lá também em Colossenses que nós temos que buscar as coisas do alto, né, pensar nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. E eu vou estar falando sobre isso à noite, que nós temos que morrer para o mundo, né, para poder viver para Cristo.
E que possamos realmente, e nós só vamos conseguir fazer isso se a gente estudar, tiver conhecimento da palavra, se a gente buscar realmente a presença de Deus, né? E que a gente possa realmente estar fazendo isso, estar... É triste, às vezes, você ver que numa escola bíblica dominical, onde você vai aprender a palavra, você vai buscar conhecimento, são tão poucas pessoas, né? Mas são poucas pessoas, mas pessoas que vão ser de qualidade, que vão aprender e vão poder levar essa palavra para outras pessoas, né? E que possamos sempre estar orando para que outros sintam a vontade de entrar e buscar esse conhecimento. Amém? Vamos orar, né? Antes que caia o... Amém. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Pai, por esses momentos, agradecemos por Tua palavra, agradecemos pelo ensinamento, Senhor. Pedimos, ó Pai, que possa ficar não só nos nossos ouvidos, na nossa mente, ó Pai, mas que entre no nosso coração e que possamos, ó Pai, realmente levar isso às pessoas, colocar isso em prática nas nossas vidas, ó Pai.